Olá, meu nome é Roseli Laurenti, psicanalista, doutora em psicopedagogia, atuando na área há mais de 20 anos e hoje gostaria de conversar um pouquinho com vocês, futuros psicanalistas, sobre situações que pais podem experimentar nos primeiros anos de vida de seus filhos, assim como acontecimentos que podem marcar a vida de uma criança e seus reflexos na vida adulta da mesma. Com certeza você, ao ter se tornado pai, mãe, passou a compreender melhor o que os seus pais passaram com você e chegou até mesmo, nessa fase, a cicatrizar algumas feridas da infância. Minha mãe era madrasta de 4 crianças, meus irmãos por parte de pai. Uma das minhas irmãs era rebelde ao extremo e muito difícil de lidar. Aprontava muito e em várias situações. Claro, detestava minha mãe por ter tomado o lugar da mãe morta. Parecia não entender a situação de um viúvo com 4 filhos pequenos. Todos cresceram fortes, saudáveis, estudados e com profissões. Após o nascimento dos filhos, essa irmã rebelde percebeu a dificuldade em criar as crianças e, num gesto sublime, escreveu uma linda carta pedindo desculpas para minha mãe do que havia feito, agradecendo por ela ter substituído a mãe. Uma forma de curar a ferida da infância foi se conscientizar e vivenciar a experiência. Muitas vezes, para os casais que acabaram de ter o primeiro filho, um bebê cheio de vigor pode ser assustador para a mãe. Muito comum ocorrer entre eles desentendimentos, desentrosamentos. A mãe é dedicada, mas o bebê tem um temperamento difícil. A mãe não é culpada, o bebê nasceu assim. Esses bebês impacientes, que enrijecem o corpo, que são inconsoláveis, chorões, demonstram essas reações desde o primeiro dia. A própria mãe pode interpretar como um fracasso dela, inclusive outras pessoas como a sogra, a mãe dela, os vizinhos, que pensam da mesma forma. A mãe acha que estragou tudo, sente culpa e vergonha. Essa mãe precisa libertar a culpa para poder conectar com o filho e melhorar toda uma situação. Embora não possamos atribuir toda a culpa pela criança que colocamos no mundo, somos, depois do nascimento, os principais modeladores do seu ambiente. Mas a mãe também pode ter outras reações ao ter um bebê. Afinal, o bebê interfere na vida particular da mãe. Segundo Winnicott, o bebê trata a mãe como uma empregada, não remunerada. O bebê é interesseiro quando obtém o que deseja, descarta a mãe. Se a mãe fracassar com ele no começo, saiba que ele se vingará dela lá pelo resto da vida. Por isso, a mãe ama e odeia por sentir culpa, ansiedade e mesmo medo de falhar. Há grande distância entre saber e fazer, porque pessoas com conhecimento também são imperfeitas. O que acontece na infância, como fatos externos e internos, vivenciados e experimentados pela criança, proporcionarão a orientação psicológica. Você que vive em contato diário com a criança, registre com sinceridade o que vê. Essas observações profundas podem contribuir imensamente com os conflitos da criança e, sobretudo, com as descobertas da psicanálise. Nos dias atuais, torna-se até mais fácil o registro quando temos a oportunidade de gravar, de fotografar pelo celular determinadas situações. Elas são importantes para os nossos estudos. Vou exemplificar. Uma criança de 3 anos apresentava grandes inquietações, emagrecimento, palidez, anorexia, indiferença aos brinquedos, nervosismo, insônia,
pesadelos, enurese, que ao retorno, ela retornou a molhar a cama. Esses sintomas orgânicos alarmam os pais, mas nem todos os casos psicológicos são tratados da mesma forma, e essa situação tem agravado muito o desenvolvimento infantil, em especial diante de manifestações organicamente inexplicáveis. Um tratamento psicanalítico poderia solucionar a situação. A criança foi levada ao médico e nada constou. Porém, os conflitos, mesmo com medicação, não cediam. Ela continuava a emagrecer e se desinteressar por tudo. O médico encaminhou para a psicanalista Françoise Doutor, que realizou uma investigação profunda junto aos pais sobre o histórico da criança. Foi constatada pela psicanalista que os conflitos foram desencadeados e a saúde prejudicada assim que a criança percebeu que os pais a colocariam em outro quarto com a compra de uma caminha. A analista expôs o percebido aos pais. Exatamente na época em que compraram a cama, os conflitos surgiram e eles precisavam ajudar a criança a entender o porquê da importância da separação do quarto, por já estar crescida. Em seguida, a psicanalista conversou com a menina que se encontrava no colo da mãe, dizendo a ela que ela queria continuar sendo um bebê, o bebê da mamãe, e que não queria se separar dela e do papai, indo para o outro quarto, mas ela já estava crescidinha e os pais continuariam amando da mesma forma. Os sintomas cuja causa lhe era inconsciente, a criança recusava em deixar o quarto dos pais, apresentando então os problemas de saúde. Logo em seguida, tudo foi se modificando com a acolhida dos pais e a garota voltou a ser a mesma de antes, alegre, falante. Vejam a importância de os pais ficarem atentos aos acontecimentos anteriores, em especial se a criança apresentar alguma alteração em suas atitudes e em seus comportamentos. Essa situação cabe também aos profissionais que trabalham com as crianças. Em caso de displicência por parte dos pais, pode ocorrer até mesmo o óbito da criança. Você, como futuro psicanalista, inicia agora a realizar essas observações por tudo isso está na base do desenvolvimento humano. Uma criança pequena não ama necessariamente os seus irmãos de modo geral. Nos diz Freud, ela detesta os competidores e essa atitude pode perdurar por muito tempo, até mais tarde quando adultos e sem interrupção. Sentimento de ódio em nós e em nossos filhos causa grande desconforto e a melhor forma de fugir da dor é por meio da negação. Veja agora alguns casos de irmãos que sentiram o irmão como um verdadeiro rival. O filho perguntou ao pai: "Essa criança vai ficar? Quando ele vai ser levado para o hospital novamente? Não quero esse bebê aqui, jogue-lhe no lixo." Certa ocasião, um pai me contou que ele tomava conta do filho enquanto sua mulher e o novo bebê estavam no hospital. A criança estava com lápis na mão e um papel desenhando, e o pai pediu ao filho que ele fizesse um desenho bem bonito para ele. E o menino diz: "Nem morto enquanto você não se livrar daquele outro garoto." Uma mãe chegando do hospital diz ao filho: "Aqui está o irmão que tanto você queria. O que você acha?" O menino responde: "Eu digo que mudei de ideia." As crianças são autênticas, demonstram ódio, rivalidade, que é normal universal. Você e eu somos tocados pelo sentimento de rivalidade. Ninguém está isento, pois experimentamos a ilusão de possuir completamente a nossa mãe, principalmente nos primeiros anos de vida, que ela é só nossa. E então perceber que o outro tem os mesmos direitos
significa a iniciação nos ciúmes. Perder o amor da mãe ou do pai, o amor dos seres que amamos, nos apavora. Então a criança se vê obrigada a utilizar mecanismos de defesa de forma inconsciente para afastar a ansiedade, defendendo do impulso perigoso e indesejável. Destrua esse bebê. Essas defesas perduram durante toda a vida mediante uma perda temida. Veremos agora os mecanismos de defesa diários mais comuns pelos quais passamos. Regressão. Empurra o impulso indesejado para longe do consciente. Não sinto vontade de machucar esse bebê. Formação reativa. Mantém o impulso indesejado longe do consciente. Eu adoro esse bebê. Não quero machucá-lo. Isolamento. Empurra o impulso indesejado para longe. Minha fantasia é de jogar esse bebê num buraco e enterrar, mas não tenho ódio dele. Negação. Elimina os fatos indesejados. Uma criança olha para a barriga da mãe e diz: quem vai ser a mãe desse bebê? Regressão. A criança regride e volta ao estágio anterior. Eu serei o bebê da mamãe. Então ela chora, quer colo, volta a fazer xixi, etc. Projeção. Atribui o impulso indesejado a outra pessoa. Eu não quero machucar o bebê. Ele que quer me machucar. Identificação. Substitui o impulso indesejado por sentimentos bonzinhos. Eu vou cuidar desse bebê. Eu vou ser a mãe desse bebê. Voltar contra si mesmo. Esse mecanismo está bem claro. Vou bater em mim e não no bebê. Anulação. Os impulsos hostis são expressos por meio da fantasia. Depois, reparo o dano. Bato no bebê, depois o beijo. Sublimação. Substituo algo indesejável por atividades socialmente aceitáveis. Ao invés de bater no bebê, eu vou fazer um bebê de argila, eu vou desenhar, eu vou escrever uma história para ele, vou lidar com massinhas, com argilas e fica tudo bem. Desidentificação. Ocorre uma divisão no campo de luta. Cada um escolhe o que gosta de realizar. Um escolhe a área de humanas, o outro escolhe a área de exatas e pode ocorrer também em relação aos pais. Um acaba sendo mais parecido com o pai e o outro mais parecido com a mãe. Um dos principais pontos a se considerar são as expectativas que criamos quanto a uma criança. Eu não sou nada, assim dizia o filho ao pai sonhador que queria que ele fosse seu sucessor na empresa. O filho queria ser ator e foi castrado pelo desejo do pai ao impor-lhe o seu ideal. Nesse caso, o filho se tornou um nada. As exigências desse pai, que o filho desempenhasse o papel de empresário sem ter o mínimo de desejo, no futuro pode ser desastroso. Infelizmente foi o que aconteceu com esse garoto, que por obediência satisfez o desejo do pai e não o seu desejo. Um dia ele se rebelou e disse ao pai: papai, eu não sou nada, compreende isso? Sou apenas o que sou, nada mais. Quer me deixar em paz antes que aconteça algo? A dor era tanta, que ele estava em depressão, com pensamentos suicidas. Para ter autonomia e construir a própria vida, muitas vezes é preciso questionar as regras impostas e rígidas da infância. É deixar de ver o mundo com os olhos dos pais, poder explorar e vivenciar outras experiências, adquirindo uma nova consciência. Para que isso ocorra, é necessário que os pais deixem de projetar os seus sonhos e objetivos na criança. Ao invés disso, deem apoio e orientação sobre os desejos para o futuro que ela mesma deve construir. Tal ação não é fácil,
principalmente porque muitos pais passaram por essa pressão quando crianças e agora, inconscientemente, acreditam que deve direcionar a carreira de um filho sem entender que seus filhos podem ter seus próprios ideais e objetivos de carreira por meio de suas experiências e vivências no núcleo familiar e no contato com o mundo exterior. A psicanálise, neste caso, se torna uma ferramenta essencial na boa convivência familiar, pois pode identificar as tendências de dominação e principalmente de caráter e levar os pais a mudarem a forma com que tratam o filho e visualizarem o futuro e os sonhos do mesmo. Se quiser aprofundar mais sobre esse assunto, inscreva-se, acompanhe nossos vídeos e entre no espaço Psiconous, onde você pode saber mais sobre esse processo e, acima de tudo, ajudar a si mesmo e aos outros. O link está na descrição do vídeo. Em breve, o Espaço Psiconous oferecerá um curso de formação de psicanalistas. Se quiser saber mais, preencha o formulário que está na descrição do vídeo. Gratidão pela sua atenção e espero o seu retorno no próximo vídeo.